Então é, então é muito interessante pensando nessa dimensão migratória das teorias, estender de volta agora, né? Depois de chegar aqui de volta agora na Europa, o impacto que tem sido a presença da psicanálise no Brasil. Acho difícil falar de uma psicanálise brasileira sem correr o risco de exotizar uma experiência que é sempre singular no encontro, né, no encontro com o inconsciente, a gente está sempre diante de uma singularidade muito radical. E às vezes eu fico preocupada de dizer a psicanálise brasileira, ou a psicanálise latina, ou a psicanálise adjetivo um, adjetivo 2, adjetivo 3, e dá a impressão de que a gente está falando de algo particular, excepcional, exótico, curioso, que poderia se mostrar ou ser visitado como uma diferença em relação ao campo da psicanálise. Então, pensei muito nesse título, né? Como introduzir uma temática que seja a psicanálise na sua radicalidade, que se encontra com uma relação de origem europeia, de aplicação latino-americana ou brasileira, e tentar pensar mais como esse encontro pode ganhar incidências na clínica. E nisso é a psicanálise, como sempre, né? A gente está dialogando com os conceitos fundamentais da psicanálise e eles ganham muita força clínica e de transformação social, subjetiva e política, quando os contextos o exigem. Você está na origem, né? Está na, na ponta onde nasce a psicanálise, e a gente sabe o quanto que, desde um primeiro momento, a psicanálise, como descoberta freudiana do inconsciente, deslocou o eixo da razão ocidental. Se a modernidade nasceu constituída no pressuposto de uma racionalidade neutra, pura, civilizatória, o lado avesso desse projeto expansionista que deu origem e causa ao nascimento da própria ciência, de onde a psicanálise se desloca, né, está dentro e fora, ao mesmo tempo que a ciência é condição de possibilidade da constituição de um sujeito pensante, ela é ao mesmo tempo a constituição da eliminação, do campo da eliminação desse sujeito desejante, por onde a psicanálise o reintroduz. Freud vai trabalhar o nascimento da psicanálise em relação à ciência, no artigo Você me ajude com o alemão, Anderson, a questão de uma Weltanschauung em português, lendo em português, ele vai dizer que a gente participa digamos, né, dessa visão de mundo científica, apesar da ciência ser muito nova e a psicanálise mais nova ainda, mas não está exatamente inserido ali, ou a gente precisaria extrair desta filiação o que é específico da psicanálise. O Lacan, quando avança nessa discussão em Ciência e Verdade, vai dizer que a psicanálise traz um sujeito em exclusão interna a seu objeto, reintroduzindo exatamente o sujeito do inconsciente forcluído ou eliminado da ciência. E aí ele marca uma diferença importante entre o sujeito pensado como humano e o sujeito pensado como uma subtração, uma impossibilidade de captura pelo arsenal da linguagem. E nesse sentido, o inconsciente tanto participa dessa estrutura como escapa dela. Eu acho importante partir do Freud e do Lacan, porque ambos dialogaram profundamente com a sua época, com o Zeitgeist, né, o espírito
de época, onde se inseriram. Freud, obviamente, destacando uma ideia de inconsciente que passa a ganhar outra versão, e nessa versão, com as histéricas, ele mostra algo não dito, mesmo que ele não tenha escrito isso, não tenha falado isso, mas ele mostra exatamente o que não podia se escrever nessa racionalidade moderna, europeia e emancipatória da sexualidade. Então, ele já começa colocando em questão que o senhor, né, a gente não é senhor na nossa própria morada, por conta da existência do inconsciente, tornando-se um dos. Andréia? Travou a internet ali. Ah, acho que foi a internet dela, né? Os demais Sim, sim. estamos. Ok. Aguardar um pouquinho. Para cair, voltei. Eu estava falando já do Freud, vocês pegaram até onde? Tava falando da sexualidade, das histéricas, estava um pouco por aí. Tá. Dizendo que se Freud foi capaz de entender que todo discurso produz um resto que não pode ganhar forma, e ele o fez escutando essa dimensão da sexualidade das mulheres de sua época, mesmo que ele não tenha escrito isso que eu vou falar agora, ele nos deu a condição de ler o que fica fora cluído, eliminado, excluído, de alguma forma apagado das experiências de cada tempo e de cada geopolítica. Por isso, mesmo que a gente considere o inconsciente um universal, ele é um universal bem peculiar, porque ele é um universal que não admite universalidade. Exatamente no ponto em que cada experiência subtrai do comum o que lhe é peculiar, que o inconsciente se escreve. Mas talvez, né, mesmo com o avanço lacaniano, algo tenha ainda ficado por dar um passo. O que eu quero dizer com isso? Se Freud descobre essa grande estratégia discursiva de defesa, porque o inconsciente em Freud é uma forma de o sujeito se defender daquilo que o oprime, que o subtrai, que o faz trair-se a si mesmo. É isso que a gente vê na clínica, pessoas que sofrem porque não sustentam o que elas são em função de uma série de dispositivos que são objetivos, subjetivos, políticos, inconscientes. É exatamente por ser essa chave de leitura que a gente pode entender no modelo descontinuista recalque, desmentido e fora-clusão como grandes lógicas de defesa que vão justamente mostrar o caminho que cada subtração ganha, seja o esquecimento com recalque, seja o desmentido, né? Coloca-se outra coisa no lugar daquilo que não pode ser lido, seja a fora-oclusão, que é um apagamento radical da experiência do que se escreve. Então, essas três lógicas de defesa inconsciente organizam o campo do tratamento de uma mentira fundamental, se a gente puder falar assim, que seria essa maneira da gente se posicionar no mundo, subtraindo uma verdade dele, toda aquisição de linguagem, como no texto da negativa Freud coloca, toda aquisição de linguagem nasce do momento em que
o eu que é prazer, que se identifica com o objeto e se afirma a partir do prazer, começa a perder essa possibilidade. E o desprazer se torna o fora. Então, a maneira como a gente estrutura a linguagem e se estrutura na linguagem já é organizada a partir de uma não equivalência entre realidade, verdade e representação. Encontramos, então, lá no texto da negativa, a ideia de que a afirmação primordial de um sujeito, que chama Bejahung em alemão, ela só se escreve às custas de uma perda radical do que é expulso do campo da representação. Ausstoßung. Então, Bejahung e Ausstoßung, em alemão, ou afirmação primordial e expulsão, que é essa expulsão radical e primeira, é sobre esse fundo de ausência do que não se pode escrever, que uma afirmação se faz e sobre ela uma nova negação, que é chamada de Verneinung, que é a negativa. Como na tradução, né? Às vezes é negação, às vezes é negativa a tradução. As duas palavras acontecem, né? Os problemas de tradução a gente sabe que não são poucos no campo da teoria psicanalítica. Mas nesse momento de afirmação de uma primeira escrita do sujeito, não é a realidade o ponto de separação do sujeito e do objeto, é o prazer. Isso implica o corpo, o gozo e uma modalização da linguagem que tenta representar ou produzir um ponto desde onde o sujeito possa se mirar. Esse juízo, que é chamado de atribuição, no texto da negativa do Freud, vai ganhar uma segunda operação, que é o juízo de existência. Aí sim, essa experiência prazer-desprazer, prazer eu, desprazer não eu, ganha na linguagem uma representação em que vai se verificar se este objeto, que não está lá produzindo prazer, disjunto do eu, existe ou não. Então, o primeiro juízo de atribuição, ele não é conexo com a realidade, e esse segundo, ainda que a gente vá verificar na realidade a existência ou não do objeto, ele também é atravessado pela representação, pelo que se pode circunscrever ou escrever do objeto a partir do eu. A gente tem, portanto, um problema fundamental da relação com a verdade na estruturação subjetiva do sujeito, porque a verdade vai estar sempre atravessada pelo desejo, vai estar sempre atravessada pelo movimento de restauração dessa experiência perdida. E que é impossível por estrutura. Por isso a gente deseja a vida inteira, né? Porque a gente nunca pega o objeto e se assenta com ele, né? Ou come ele, ou brinca com ele, ou faz uma experiência sexual com ele, né? A gente está sempre às voltas com essa dimensão do que se perde na relação com o objeto. Isto posto em Freud, a gente tem a primeira versão, ou o primeiro passo para a gente entender que há algo indissociável da relação com a linguagem e com o corpo e com a sociedade. Porque não é sem o mundo. Em Freud, a gente poderia falar, não é sem o mundo externo que o mundo interno se constitui. Nunca. Não existe um corpo fora do mundo. Não existe um corpo fora da linguagem. E mesmo se ele existir, ele vai se domesticar de alguma maneira, né? O Caspar Hauser, né? As histórias do menino lobo, eles vão se domesticar pela linguagem de alguma maneira. O Lacan dá um passo em relação a essa experiência com a verdade, que ele trabalha muito a partir do Frege, ele retoma o próprio. Eu vou pegar uma via, né? Obviamente, para conversar com vocês em 1 hora e meia, eu estou fazendo uma escolha de um caminho lógico e que certamente cabem outras possibilidades de argumentação, de construção. Eu estou pegando o fio da verdade e da realidade, né? O real, a realidade, a verdade, e como que a gente constrói esse campo de representação para chegar numa discussão decolonial. Lacan, por seu turno, vai complexificar essa relação do sujeito com a verdade, com a representação, com a realidade e com o real, quando ele retoma uma das vias que ele retoma Freud,
que é a de ler a lógica subjacente ao processo representacional com Frege. Ele vai retomar numa conferência que se chama Conferência sobre o Sintoma de Genebra, um textinho clássico do Freud. Anderson e Ana, vocês me pediram bibliografia, eu peço desculpas, eu não tive tempo de enviar, mas estou falando ela aqui agora, né? O texto do Freud se chama O Caminho na Formação dos Sintomas, o texto do Lacan se chama A Conferência sobre o Sintoma de Genebra, e eles vão retomar um texto do Frege de 1892, salvo engano, é 1892, que se chama Sinn e Bedeutung, que é sentido e referência. O Freud retoma também essas duas palavras e o Lacan vai desdobrá-las nesta conferência, recuperando uma ideia fregiana, mas acrescentando a ela a dimensão do gozo e do corpo que não estava lá. O que o Frege está fazendo e que o Freud retomou e o Lacan, de outra maneira, ainda acrescentou um novo elemento? O Frege tentava, com a matemática e com a lógica, extrair construções que permitissem, neste texto, construir uma relação que pudesse colocar em questão como que o sistema das representações funciona, como que o acesso à verdade se dá, destacando o quanto que é sutil e complexa a construção da verdade. Ele vai propor que existe a referência e o sentido. A referência é o que está escrito numa sentença e o sentido é aquilo que se extrai dessa escrita. Ele vai usar neste ponto do argumento, que é o que o Lacan retoma, uma análise das frases subordinadas. Agora eu vou chamar todo mundo para a quinta série, ou sexta série do segundo grau, hoje em dia chama, né, sétimo ano, para lembrar um pouco do português. É verdade que eu minto, isso é uma sentença. É verdade, é a principal, que eu minto, ela é uma subordinada, introduzida pelo pronome que eu minto. Esse é o exemplo do Lacan, que eu vou discutir daqui a um minutinho, mas o exemplo do Frege é Copérnico. Eu vou pegar a frase exata, estou falando sem ler, porque senão fica chato, né? E a gente acaba se perdendo. A frase exemplar que o Frege traz é a seguinte: Copérnico acreditava que as órbitas planetárias eram circulares. Então, estou dando uma volta atrás, estou indo no Frege, vou retomar o Freud e dar o passo do Lacan, tá bom? Copérnico acreditava que as órbitas planetárias eram circulares. A referência é Copérnico acreditava. Ele acreditava de verdade que as órbitas planetárias eram circulares, mas elas não são. Elas são elípticas. Então, o Frege pega essa frase para mostrar que o sistema de representação não permite uma equivalência com a realidade e que a verdade está exatamente nesse ponto de escape do sentido. E a própria verdade, como Lacan vai desenvolver depois, pode trazer imbuído o seu efeito de mentira, como o Frege coloca. Então, quando ele traz a referência, Copérnico acreditava, a gente tem aí uma dimensão verdadeira. Copérnico acreditava nisso, que as órbitas planetárias eram circulares. Mas a subordinada introduz uma mentira, não é verdade. As órbitas são elípticas. E aí o pensamento, ou o sentido que equivale ao sim, né, ao sentido, ao pensamento, introduz uma não verdade numa verdade. Então a gente tem uma mentira introduzida numa verdade. É a forma como o Frege, com a lógica matemática,
vai distanciar representação e realidade, introduzir a dimensão da verdade aí. O Lacan, por seu turno, ele vai, de uma certa maneira, introduzir algo que o Frege não tinha sequer trazido à baila, que é a linha divisória entre o sentido e o nonsense. Ele vai trabalhar com a categoria do. É, é um pouco. O nonsense ele não é só o não sentido ou a mentira. Né? Ele porta uma semântica mais complexa. Essa diferença radica no fato de que o referente, a Beldeutung, como eu falei agora há pouco, ela própria, o Copérnico acredita que no Frege é a referência, ela própria inclui um sujeito, um ponto de enunciação, que não é exatamente o que o sujeito está falando, mas é o ponto desde onde ele enuncia com seu corpo a sua referência no mundo. Então, Lacan introduz no campo da Beldeutung, ou da referência, o corpo e o gozo. Copérnico gozava nessa crença. Então, existe Copérnico eu, Copérnico imagem e Copérnico corpo de gozo. Na própria referência, o Beldeutung, que é o que a gente usa na clínica para falar do ponto de enunciação. Né? Quando uma pessoa fala, eu vou terminar meu casamento. Hoje eu falo isso com minha companheira. E essa mulher que ama essa outra mulher pode não estar querendo terminar a relação dela. Ela pode estar querendo uma declaração de amor. A última coisa que ela quer é se separar da companheira, né? Então, o ponto de enunciação tem a ver com esse ponto do gozo, né? De algo que da verdade do sujeito, uma verdade ainda que não toda dita ali, se revela. Então, Lacan introduz no referente Beldeutung o ponto do gozo, que pode portar uma verdade nesta mentira, ou uma verdade mentirosa, convocada pelo horror ao real. A frase que ele usa é essa que eu falei agora há pouco. É verdade que eu minto. Essa enunciação recuperada por Lacan introduz a dimensão do corpo de gozo que está ausente em Frege. E mais, no campo do sentido ou do sim, né, que eu minto, também introduz um equívoco, porque é verdade que eu minto. Então, a dimensão do sentido também não apreende toda uma verdade. A própria frase subordinada, ela é ambígua, ambivalente, equivocante ou equivocada. Ela produz equivocação, né? O inconsciente mente e isso é verdade, também no campo do sentido ou do sim, sim e Beldeutung. Então, nos dois elementos fregianos, Lacan introduz uma dimensão complexa, que é exatamente essa impossibilidade de acesso a uma verdade toda. Então, diante do real, a gente pode saber alguma coisa, de um lado, pelo significante, pela linguagem, e se responsabilizar por outra, que é responder pelo nosso corpo de gozo, com toda a estranheza que ele porta. Assim, a oração subordinada que eu minto carrega o paradoxo de ser exatamente uma verdade mentirosa. É o paradoxo do gozo como resto de uma operação dupla, no nível da representação em Lacan. De um lado, a representação nunca alcança toda a realidade, e de outro, a própria representação porta referência e sentido, dissolvendo todo o projeto representacional de seu ideal de realização plena da verdade, dado o impossível contido na própria representação. Nesse sentido, a introdução do corpo pulsional leva a uma mentira fundamental. Esse corpo pulsional que está sempre em busca de satisfação leva a uma mentira fundamental face ao real, que está no cerne da crença do engano necessário. É o que o Lacan vai chamar da Verleumdung, ou a primeira mentira do inconsciente. Então, a gente pode dizer que essas ambiguidades, essas sutilezas que estão ausentes no campo fregiano vão aparecer na verdade mentirosa pela via do corpo de gozo. Até aqui, eu estou falando de Freud e de Lacan, e estendendo a potência deles dois. Portanto, acho que é importante eu dizer a vocês que eu não acredito que a gente joga fora a nossa história para poder fazer ela avançar.
né? A psicanálise não avança sem o Freud, sem o Lacan, ao mesmo tempo em que quando a gente começa a olhar depois do século XX e daquilo que ficou conhecido como a virada linguística na Europa, ou a virada colonial na periferia da Europa, né? A gente está mais para a periferia do que para o centro, a gente começa a colocar em marcha a suspeita freudiana e o estruturalismo lacaniano numa perspectiva nova. O que eu estou chamando de uma perspectiva nova? Quando a gente descentraliza esse olhar sobre a construção da verdade, emergem uma série de novos paradoxos. Esses paradoxos vêm sendo trabalhados por perspectivas que eu vou agrupar de pós-coloniais em vários campos das ciências humanas e sociais, e agora aportaram, ou vamos dizer assim, aterrizaram no nosso campo psicanalítico. Eu estou dizendo de uma maneira bem sucinta, eu estou chamando de campo dos estudos pós-coloniais, os estudos da subalternidade, do grupo da Spivak e do Said, o que vai terminar mais atualmente no Baba, né, que vocês devem conhecer, e no cai nos estudos da cultura, me fugiu o nome do Atlântico Negro, e tem vários autores, mas me fugiu o nome desse que eu queria trazer para vocês agora. Estudos da subalternidade, plano um. Plano 2, os estudos do Sul Global, e aí eu estou pensando nos portugueses, principalmente, com o Boaventura Souza Santos, assim como Eduardo Said e Spiva, que são os que a gente mais conhece no Brasil dos estudos da subalternidade, porque estão traduzidos. A língua é um obstáculo, a gente acabou de ver, né, para chegar no mundo. Segundo grupo dos estudos do Sul Global, ficaram conhecidos assim, o Boaventura Souza Santos, Souza Santos, é o mais conhecido, é um pouco o arauto desse grupo, e o da modernidade e colonialidade, que tem no Quirrano um certo marcador, fundador, mas que encontra no do Céu, Castro Gomes, Maldonado Torres, Lugones, que é uma feminista que vai reclamar que esses estudos da decolonialidade e modernidade, eles são conhecidos como modernidade, colonialidade ou modo colonial de poder, que falam da colonialidade do poder, do ser, do saber e a Lugones, Anzaldúa, as feministas decoloniais, que estão reunidas num livrinho muito bom que se chama Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais, da Elisa Buarque de Holanda, e também um outro que se chama Pensamento Feminista Hoje, Sexualidades no Sul Global, vão trazer a colonialidade do gênero, que ficou esquecida pelos próprios estudiosos do pensamento de colonialidade e modernidade ou do pensamento decolonial. Então, esses três grandes grupos, ao qual eu acrescentaria mais recentemente os estudos referentes aos povos originários, que tem em um pensador muito forte e potente, fundante, que é o Fausto Reinaga, que discute a razão e o índio, e também a Cozy Kank, que no Brasil foi traduzida por esse livrinho, né? Xixinacats, Vitima, uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores, vão produzir, mais recentemente, a gente está tendo agora uma produção grande, né, com os indígenas, várias etnias brasileiras, saiu uma coleção da EDRA, agora em abril, na comemoração ao mês dos saberes tradicionais indígenas. A EDRA, ainda não comprei, mas a EDRA ainda não li. A EDRA acabou de lançar uma série de livros novos nessa linha que Fausto Reinaga, de certa forma, funda na América Latina, e o Pele Vermelha, Máscaras Brancas,
de um indígena canadense também desdobrou dentro de uma lógica mais marxista. Então, Fausto Reinaga vai junto com esses. Ele funda um certo campo que eu diria que ali ficam agrupados um quarto grande campo dos estudos decoloniais, contracoloniais, o que eu estou chamando de pós-coloniais, que é esse de uma posição radicalmente contrária a todo universalismo eurocêntrico, ou euro-americanocêntrico, né? Porque os Estados Unidos fizeram essa aliança imperialista com a Europa. Então, esses quatro grandes grupos que eu estou tentando organizar e cartografar, eu estou fazendo um pós-doc em Manchester, hoje eu estou no Brasil, mas eu estou na Inglaterra, fazendo esse momento esse ano, né, de estudos, eu estou tentando cartografar um pouco esse campo para organizar a maneira como ele impacta a psicanálise. Fiz essa pequena digressão, já são 2h17, né? Eu fiz essa pequena digressão só para situar o terceiro passo que eu gostaria de dar antes de concluir e abrir para a gente conversar. Freud, né, trabalhei a negativa, Lacan, a verdade mentirosa. Qual é a minha hipótese? Eu tenho trabalhado com a hipótese de que existe um modo de operação que produz uma mentira verdadeira. Eu tenho trabalhado isso recuperando, falei disso semana passada ou retrasada, está online num evento da EBEP, salvo engano. Eu posso depois até, Anderson, te passar o link como referência bibliográfica também. Eu não vou desenvolver isso aqui hoje, mas eu vou resgatar 3 elementos que eu venho trabalhando para tentar entender como que o inconsciente freudiano, lacaniano, no sentido epistemológico, tal qual desenvolvido, né, pelos autores que nos antecederam, como que ele é uma ferramenta que pode ser subvertida ou tomada em nova perspectiva para ler a maneira como a opressão colonial, como o avesso sombrio, tal qual diz do céu e dos estudos da colonialidade e modernidade, ou como o avesso do discurso do discurso do capitalista que eu desenvolvi como sendo um discurso, esse livrinho chama O Sujeito Suposto Suspeito, a Transferência no Sul Global. Eu proponho um discurso colonial, né, como está colocado aqui. Eu discuto por que que hoje a transferência vem marcada por uma posição de desconfiança, né? A gente recebe sujeitos que já sabem o que são, que têm mil questões com a psicanálise, que buscam um psicanalista safe, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é um psicanalista seguro, com quem eu posso falar das minhas questões sem ser tido como paranoico, louco, desadaptado, doente, anormal. Então, essa ideia da suspeita na base da transferência, eu acho que é um dos efeitos clínicos do que eu vou trazer agora. Então, eu acho que a gente está com um compromisso histórico de fazer avançar. Avançar não quer dizer, na minha leitura, destruir o campo psicanalítico, mas levá-lo a uma nova extensão, levá-lo a um novo limite, considerá-lo desde um ponto de virada decolonial. A minha experiência para falar desses 3 aspectos que eu vou falar para vocês agora vem de uma experiência de borda. O Anderson, eu sou da ocupação psicanalítica também, o Fábio vai falar para vocês. A gente tem feito experiências de escuta em quilombos, aqui em Minas, cada estado trabalha com uma frente diferente. A gente mudou a estratégia de supervisão, a gente faz supervisão com os mais velhos, psicanalistas, supervisão com outros campos disciplinares, história, geografia, e que a gente chama de intervisão, e a gente faz plurivisão, que é com saberes tradicionais. Então, a gente hoje leva os nossos casos para serem discutidos pelos psicanalistas, por colegas de disciplinas formais e por colegas de saberes informais ou não tido como cosmológicos, se eu puder resumir assim. Então, a gente tem tido experiências muito ricas e foi delas que eu consegui construir, especialmente na intervenção com o Quilombo Souza,
que me autoriza a falar sobre essa experiência. Eu construí junto com a comunidade e mais 4 colegas psicanalistas negras essa intervenção aqui em Belo Horizonte, num quilombo urbano, esse quilombo Souza, que é parceiro em eventos. Hoje a gente trabalha muito juntos, mas eles já fizemos a intervenção lá, que é onde eu descobri, a partir de uma demanda, a demanda lá vem de um jeito muito pouco neoliberal. É uma mulher que vem falar do sofrimento de outra mulher, que por sua vez fala do seu sintoma através de uma terceira mulher. Então a gente já tem um modo pouco usual, pouco individualizado, que é falar o meu problema, a minha dor, o meu pai ou minha mãe, que o seja. E nessa experiência, eu encontrei um obstáculo que não cedia. A gente ficou 1 ano e meio fazendo conversações psicanalíticas, atendimentos individuais por demanda e intervenção no formato de oficinas com as crianças neste quilombo. A gente ia lá, não eram eles que vinham aqui, e a gente estava presencialmente. A gente começou o diagnóstico situacional online, e esse diagnóstico trabalha com universal, particular e singular. Universal é como que a violência do racismo estrutural incidiu sobre aquele coletivo, que a gente considera que são corpos no mundo. O particular é como o quilombo reagiu à violência estrutural do racismo, e o singular é como cada pessoa lá dentro produziu sintoma ou solução a partir desse particular, que é ser Quilombo Souza, em relação a essa violência estrutural. A gente chega lá com uma pessoa, com a demanda de uma pessoa. A tia dizia: minha sobrinha de 30 e tantos anos atrapalha o quilombo. A gente preferia que ela morresse a ela continuar infernizando a vida da gente. O quilombo são 4 lotes, com várias casas dentro de cada um desses 4 lotes, e ela estava no meio da primeira casa onde essa tia morava. A gente entendeu que havia algo interditado de ser dito, ao mesmo tempo que continha uma dimensão pulsional, não traduzida, não representada, que pulsava e que ganhava forma de bulimia, depressão, ansiedade, uso abusivo de álcool e outras drogas no conjunto das pessoas singulares deste quilombo. Em 2019, eles sofreram uma ameaça de despejo. Eles moram numa rua sem saída, que é deles, desde muitas décadas. 5 camburões foram lá para despejá-los. Isso foi um evento traumático, que fez a síntese da violência estrutural racista, e a partir dali cada um adoeceu de um jeito diferente. Como que a gente descobriu isso? Não foi ouvindo uma pessoa. Quando a gente recebeu essa demanda, ao invés da gente ouvir esta mulher, a gente falou assim: a gente pode conversar com vocês? E a nossa estratégia, que chama-se diagnóstico situacional, universal, particular, singular, foi a de conversar com quem trouxe a demanda a primeira vez. Depois, com quem essa pessoa indicava para a gente escutar. A gente fez uma segunda reunião com quem ela indicou. E aí a gente viu que estava todo mundo adoecido nesse quilombo, ou pelo menos muitas das 35 pessoas estavam adoecidas, muitas delas. E a gente pediu para conversar com cada uma. Fizemos entrevistas que a gente chama de narrativas memorialísticas, eu posso um dia contar para vocês disso. E a gente então entendeu que havia um adoecimento como uma resposta esse ato de violência que funcionou como uma experiência traumática para aquele coletivo. As mulheres pensando que a matriarca é da geração 1, a segunda que comprou o terreno, a segunda matriarca já falecida é a geração 2. Eu estava conversando com a terceira geração desse quilombo, e essas mulheres foram em busca dos documentos delas e descobriram que elas eram herdeiras de escravizados. Até então, elas eram a favela do bairro. E aí elas se renomearam como efeito de um trabalho analítico e político como quilombolas. Então, elas deixaram de ser faveladas e nomearam, forjaram um novo nome, quilombola, que teve um estatuto político reconhecido. A gente não chegou no início nem no final desse trabalho, a gente participou do meio dele, em que essa construção foi se tornando uma referência construída
politicamente, juridicamente e simbólica ou subjetivamente. Aí que a gente entrou. E essa construção não resolvia os problemas singulares, mas reposicionava a perspectiva de onde esse coletivo se olhava. Se olhar como favelado é ocupar exatamente o lugar de um resto social, que na hora de fazer compra, por exemplo, de legumes e verduras no hortifruti, eles ouviam. Não chega perto, não. Essa aí é da favela. Ih, lá vem os favelados. Cuidado, segura a bolsa. Elas ouviam isso, né? Então, elas estavam designadas por um outro, num lugar, um outro terceiro, num lugar da favela. Então, existe uma mudança quando elas podem se nomear diante de um ele é. Então, esse é o primeiro plano que eu quero trazer para vocês. Diante de uma designação em terceira pessoa, eles são favelados, porque é uma designação anônima, estrutural e estruturante. Eles podem responder eu não e constituir um novo nome. A gente chama isso de constituição de um nome em primeira pessoa. É diferente da designação tu és. Isso que a gente escuta muito no consultório, ou que a gente aprendeu a escutar no consultório. Ah, minha mãe falava que quando eu estava na barriga dela, eu chutava muito. Claro, né? Hoje eu sou revoltada, mas estava lá. Desde sempre eu sou do contra. Eu sou do contra. Minha mãe já tinha me falado isso. E a gente fala, ai, mas então tua mãe já sabia antes de você nascer, mas que, né? Nós vamos interromper o tu és, que é esse que essa pessoa pode constituir um diálogo com quem está designando ela. Então, o primeiro plano que eu aprendi é que esse terceiro, e eu aprendi com a Cristiane Ribeiro, do livro Tornar-se Negro e Devir Sujeito, que é um avanço em relação à obra da Neuza Santos, né, que é Tornar-se Negro. A Cristiane Ribeiro trabalha com Tornar-se Negro e Devir Sujeito. Foi lá que eu aprendi isso. Então, há um primeiro plano dessa designação em primeira pessoa, eu sou, em segunda pessoa, tu és, e um destino deletério, ele é, e portanto não há como fugir disso. Judeu, pode morrer. Palestino, pode morrer. Negro e periférico no Brasil, pode morrer. Essa designação não é uma designação dialetizada. Então, como intervir sobre ela, se não introduzindo essa dimensão política na clínica? Eu aprendi a fazer isso e faço isso no meu consultório privado hoje, com pessoas brancas, inclusive, porque eu entendi que é um elemento, e aí eu vou falar disso. Então, primeiro plano, designação em terceira pessoa. Eu entendi que isso é uma novidade na clínica. Isso está radicado numa experiência que é a da cripta. O que que eu chamo da cripta? A cripta eu chamo dessa verdade mentirosa que a gente aprende a reproduzir acriticamente, forjando uma história pactuada coletivamente que impede que verdades emerjam. Então, não é nem recalque, Vertrangung, nem desmentido, Verleumdung, nem fora cluído ou rejeitado, na tradução melhor que eu acho do alemão, Verwerfung. Não é nenhum dessas três defesas. É uma defesa em que uma dimensão pulsional não traduzida, e ela não foi traduzida porque houve uma migração linguística forçada, e a gente não teve língua originária para traduzir a experiência do trauma colonial. Então, o trauma colonial, ele é transmitido intergeracionalmente pela via da constituição do supereu, exigindo um modo de gozo singular para cada um de nós, ancorado nesses significantes mestres da cultura, que são os significantes que obstacularizam o acesso a essa dimensão que a gente pode colocar entre a verdade histórica e a verdade material do Freud. Eu não vou desenvolver isso porque não vai dar tempo, mas a cripta é uma defesa que eu encontrei na Cusicanque, essa indígena Aimara que eu acabei de referir, e na Rita Segato, que cita literalmente a palavra cripta, para falar do contrabando da verdade histórica, que ganha uma forma encriptada, que não pode ser traduzida quando ela vai discutir o Édipo brasileiro ou o Édipo negro, que está no livrinho dela que se chama Oito Ensaios sobre a Colonialidade. A ideia da cripta está nesse livro da Cusicanque e no livro da Rita Segato, Oito Ensaios sobre a Colonialidade, no artigo Édipo Brasileiro.
Ao lê-las, eu me lembrei da cripta, que é um conceito que foi desenvolvido pelo casal Abraham e Torok, para falar de uma dificuldade no luto, um luto patológico, em que a pessoa fica impedida de representar a perda da pessoa que morre, porque ela cria uma relação incestuosa, ou indecente, ou imoral com essa pessoa. Então, transposto, né, da Europa para cá, numa visada decolonial, eu entendo que a cripta são significantes contemporâneos que forjam uma verdade mentirosa, histórica, que é inclusive vendida pela mídia, reproduzida na educação básica e transmitida nas nossas famílias, em que a gente aprende coisas do tipo: se eu sou branca e tenho culpa, minha avó foi uma. Ouvi falar que na minha família teve uma indígena que foi raptada pelo laço. Né? Forma da gente reproduzir essa violência, denegando e ainda desculpando a gente de ser branco. Isso é um mito, como o mito da democracia racial, como vários mitos brasileiros que ocultam a dimensão violenta, colonizatória que a gente sofreu, ou que a gente perpetrou, né, como brancos, negros e corpos atualizados hoje, né, na miscigenação racial, que faz parte da tríade, né, indígena, negro e branco, europeu, que constitui o povo brasileiro, como chama Darcy Ribeiro. Então, a cripta, para mim, ela vem na forma de insígnias. Insígnias são o quê? Esses significantes que condensam modos de gozo e que reproduzem a cena colonial sem tradução numa língua originária. Exemplo, para concluir. Vou pegar o último que eu estou me lembrando agora, né? Eu pensei no penúltimo, mas o último eu acho que eu me lembro, é uma cena de um navio negreiro. Ano passado, um policial de São Paulo pega um menino de uma moto e simplesmente joga para fora do navio negreiro e um menino negro, obviamente, suspeito de qualquer coisa, porque era um trabalhador e não tinha feito nada, só estava voltando para casa com a sua moto à noite. Ele é parado numa blitz e o policial simplesmente joga ele. É quase como um corpo jogado para fora de um navio negreiro. Eu tenho então a hipótese de que isso que não pôde ser traduzido do trauma colonial está em estado pulsional, pura cultura da pulsão de morte, por isso corpos melancolizados, e essa dimensão pulsional é encriptada por S1s, por significantes contemporâneos que vão ganhando forma histórica e geopolítica, e se a gente não fura ou não fala, isto é racismo, isto é misoginia, mas isto é muito violento na clínica, com essas pessoas e com as pessoas brancas, não estou dizendo só com os quilombolas, isso nunca vai ser, isso nunca vai ser quebrado, fissurado, e essa dimensão pulsional não vai ser tratada, e a gente vai reproduzir violência no consultório, mesmo sendo freudiano, lacaniano, crítico ou decolonial. Então, a hipótese é que a cripta é o invólucro de uma dimensão pulsional do trauma, que não pôde ganhar tradução e que ganha nesse envoltório significante uma fixação, que forja um modo de gozo do qual brancos, negros, indígenas, todos nós participamos, seja de modo sádico, de modo masoquista, extraindo gozo de diferentes maneiras num enquadre fantasmático que faz com que corpos sejam subalternizados, eliminados de maneira ideologicamente justificada, né? Assim como outros sejam prioritariamente privilegiados, participando de um circuito pulsional que não permite mudança, inclusive de nível econômico. Cripta, insígnia, verdade mentirosa e a lógica da terceira pessoa na enunciação. São elementos que ainda estão em pesquisa, obviamente, tudo ainda muito sendo desenvolvido, trabalhado teoricamente, mas para pensar que a psicanálise não é esta ou aquela, porque a gente é exótico ou diferente, mas que a psicanálise precisa caminhar e tem pontos que da Europa não dava para ver, porque a perspectiva era outra. Então, obrigada, era um pouco isso que eu queria conversar com vocês. Alonguei 5 minutinhos além do previsto, mas acho que dá para a gente conversar ainda, né? Muito bom, André, obrigado. E a tua presença foi fundamental aqui, né? Obviamente, a partir da tua fala e de toda a tua trajetória de pesquisa, enfim, que a gente acompanha
de vários modos nos textos e nos outros seminários que a gente participa, enfim, a maneira como tu problematiza os modos hegemônicos de pensar a psicanálise, né? E como hoje aqui tu trouxe de algum modo essa maneira de ampliar o debate sobre as especificidades da clínica no nosso contexto, tensionando os limites. Eu achei muito interessante o teu trabalho de pesquisa agora no pós-doc, esse tensionamento dos limites da linguagem, né? E, sobretudo, também a possibilidade de pensar e de considerar essa psicanálise comprometida com as urgências sociais, né? Bom, a gente tem se organizado aqui sempre em blocos, né? As perguntas e a cada 3 perguntas, né? Eu vou começar esse bloco a partir já dessa fala que eu trouxe. Eu destaquei 3 pontos da tua fala que acho que de alguma maneira me fez fazer algumas reflexões aqui. Primeiro, a radicalidade da psicanálise no encontro entre a sua origem europeia e o contexto brasileiro, né? Depois, a escuta clínica atravessada pela colonialidade e a subalternidade e os estudos do sul global, como isso contribui para a gente entender essa trama do discurso nesse contexto. E depois, algo que, enfim, que eu acho que é isso que tu tá te debruçando agora, esse inconsciente como ferramenta para desvelar as mentiras, entre aspas, verdadeiras do discurso colonial, né? Bom, ah, dentro desse elenco, desses pontos, eu penso que a psicanálise, em sua radicalidade, conforme formulada por Freud, implica o compromisso com a Deutung, né? Como tu trouxeste também do inconsciente, e um manejo de elementos fundamentais como o Wir-Standen ou até mesmo o Übertragen, né? Sempre sustentando a aposta de que há um estrangeiro. E eu achei muito interessante isso que tu trouxe, né? No sujeito que nunca se acomoda completamente à normatividade social. Bom, a psicanálise ela carrega desde o seu início algumas marcas de uma modernidade que, como denunciam os estudos pós-coloniais e da colonialidade, como tu citasses o próprio Quijano, enfim, ela foi construída à custa de uma exploração e de uma certa subalternização de amplas populações do sul global, né? Então, quando essa prática, né? Isso que tu trazes também, atravessa o Atlântico e se encontra com o Brasil, um território de violência colonial, escravidão, apartheid racial, intensa pluralidade cultural, ela não pode se manter indiferente, né? Esse encontro me parece que convoca um outro conceito do Freud, que é Überschreitung, que seria transgressão, né? Ou seja, um atravessamento que demanda uma psicanálise atenta às condições históricas da subalternidade e essas epistemologias insurgentes, né, que surgem aí como margens, né, desse projeto moderno ocidental. Bom, é, eu penso que na clínica, e ainda dialogando um pouco com isso, tu trouxesses da questão das mentiras verdadeiras, né, isso existe do analista uma escuta que sem abdicar os conceitos fundadores de Freud, né, e do próprio Lacan também, se abre uma complexidade de corpos marcados por colonialidade, raça, negro, enfim, gênero, território, precariedade, o próprio alguns estudos que agora falando sobre branquitude, negritude, muito interessante os trabalhos do, esqueci agora, me fugiu o nome dele também, que tem feito algumas discussões muito interessantes junto com a Isildinha. Bom, a questão é que tem um Benhagen aí, né? Um mal-estar no Brasil que não é apenas o resultado do conflito pulsional com a cultura. Achei interessante isso que tu trouxesse também, né? Mas com o efeito concreto dessa exclusão, dessa violência histórica, do apagamento de outras formas de saber e existência aí, como é importante a gente dar lugar a essas epistemologias, né? Não há como, né? Bom, diante desse contexto, uma pergunta que me ficou ainda ecoando e talvez, né, trago no intuito da gente poder ampliar também o debate com aquilo que tu traz é de que formas de clínica podem emergir quando a psicanálise ela se abre para escutar não apenas o sujeito do desejo, né, mas o sujeito forjado
por essas feridas da história colonial. E quando o inconsciente é imobilizado não para restaurar uma verdade interior, acho que isso tu trouxeste também, né? Mas para desmontar essas mentiras históricas que se fazem carne, né? E se fizeram carne, e ainda se fazem carne, né? Bom, queria trazer isso para o debate também, acho que é uma escuta que eu faço da tua fala, né? Maravilha. Eu reajo ou a gente faz rodada? Como que vocês Acho que a funcionam? gente pode. A gente tem feito sempre um bloco com duas, três perguntas, né? Acho que a Tá. gente pode abrir para mais uma ou duas. A Ana Marcelac. Então, te agradecer, Andréia, é sempre tão bom te escutar, assim, eu acho que tu consegue articular a densidade da psicanálise com questões muito contemporâneas. Eu acho que isso é um valor, assim, que tu tem essa mestria de conseguir articular, porque é difícil, né, assim, pa- ah, é, às vezes a gente fica assim, bom, mas isso não é psicanálise. E como, né, eu acho que tu consegue articular dentro dos conceitos psicanalíticos, né, mostrando o quanto essa engrenagem, vamos pensar assim, né, que a gente poderia pensar como, sei lá, um efeito da colonização, nós podemos resgatar as ferramentas da psicanálise para pensar, né? E assim, te escutando, né, sobre a cripta, eu fiquei assim, pensando, né, o quanto parece mais próximo do mecanismo de recalcamento, né, uma outra forma, né, de um recalcamento. E que, bom, daí eu acho que essa é assim, eu gostaria de te escutar mais para entender assim como que tu percebe que diferença é essa, né? Porque me parece que tem uma certa lógica da neurose, né? Essa questão assim da narcisismo das pequenas diferenças. Ao mesmo tempo, me parece que essa naturalização da violência, né, dessa estratificação social que se coloca, ela cria certos, como se fossem zonas de refúgio, onde o sujeito, alguns, né, em especial a branquitude, por vezes entende que está fora, né? Então tem uma certa naturalização e uma lógica assim de que não, isso, né? Outro dia até ouvindo a Lia Weiner, né, que é nossa colega aqui da UFSC, ela comentando, né, da pesquisa dela, que perguntou para várias pessoas, né, assim, o quanto, sei lá, ser negro faz diferença, né, na forma que é tratado, e as pessoas concordando. Aí, quando ela pergunta, você concorda com as cotas? A pessoa diz, não, todos somos iguais, né? Então, o quanto tem uma banalização, né? Quando vai se falar, supostamente somos todos iguais, né? Mas quando se trata de eu buscar algo que eu concorro com esse outro, aí somos todos iguais, mas eu não quero estar no lugar dele, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando quando tu trouxeste, eu achei muito interessante esse dispositivo que vocês criaram de escuta, né? Eu acho que daí depois até vou falar contigo sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo, que eu acho que é muito interessante, né? Poder trazer isso. Mas articulando com a nossa experiência, né, num projeto de acompanhamento terapêutico que nós temos, eu fiquei pensando o quanto o testemunho, né, que é um conceito que a gente tem trabalhado bastante, me parece que é a possibilidade de também poder fazer algum furo nessa cripta, né, um reconhecimento de um outro que, né, reconhece que, bom, isso é violência, isso não está correto, isso, né, aí tem algo. Me parece que aí entra uma possibilidade, né, de partilha, né, que poderia, então, justamente romper, né, com essa naturalização da violência, né. Então, algumas questões aí que eu fiquei pensando.
Mais alguém? Não sei se tem mais alguém, senão a gente pode abrir para ti, Ana. Posso Andréia. falar? Eu Joel. posso Joel. coletar mais uma, então. André, primeiro agradecer, é sempre imensamente muito bom as suas falas. Eu acho incrível essa forma como tu consegue coletar referências, né? Porque é que nem a gente, né, foi comentado aqui, parece que isso não é psicanálise e tal, né? Como se tem esse movimento de descartar Freud e Lacan, não, eles não têm, mas tu consegue fazer, não, peraí, tem coisas aqui que a gente consegue ainda, né, trabalhar bem, e também consegue, né, dar luz para essas outras pessoas que também estão produzindo coisas, né, e que muitas vezes são ignoradas por não estar na Europa, né. Então eu acho muito genial, sempre quando tuas palestras são muito incríveis por esse ponto. E essa parte da ocupação que tu trouxe, eu achei incrível porque tu faz um movimento que eu acho muito lindo que Freud faz, mas que a maioria acaba esquecendo, que não é a teoria para a clínica, é a clínica para a teoria. Então, eu acho que esses movimentos são muito bons e, né, se pudesse falar um pouco mais deles. E também essa última da cripto, eu acho que é uma ideia muito genial e quero ver ela ganhando mais forma, assim, achei muito bom. É isso. Vou nas três, aí se tiver mais, a gente, né, e tiver tempo, a gente faz mais Isso, um pouquinho. Pode ser, Anderson? ótimo, por Tá favor. bom. Obrigada. É, eu vou conversar com os três ao mesmo tempo, porque eu acho que eu estou com vontade de estar aí com vocês, gente. Me deu eu escuto as falas, Anderson, acho que você resumiu, assim, que capacidade de síntese, né? O ponto desde onde esse trabalho acontece. Ana traz a experiência, que eu acho que as narrativas hoje, essas estratégias narrativas são ferramentas, eu já vou falar já já disso. E Joel, a gente está junto, né, Joel? Aqui e ali, mas me dá vontade de estar é com vocês mesmo. A gente não tem tempo de fazer tudo que a gente gostaria, o que é uma pena, mas antes de mais nada, muito obrigada pelo diálogo, mais até além, né, além do agradecimento pelo convite. Eu acho que sim, é da clínica que nasce. Foi assim com Freud, foi assim com Lacan, não é diferente com a gente. Eu trabalho com periferia tem muitos anos. Desde que eu comecei a trabalhar com a psicanálise, ainda estudante, né, de graduação, eu sou de Juiz de Fora antes de vir para BH. Eu sempre trabalhei com contextos periféricos. E o tempo todo eu forçava a psicanálise, estudava muito para poder fazer a clínica, entender a clínica, e só muito mais tarde, mais, né, recentemente, que eu consegui entender que a psicanálise é uma ferramenta, não é à toa que ela está sendo mobilizada pelas teorias críticas sem parar, seja criticada, seja utilizada, né, para explicar diferentes dimensões do mal-estar colonial, pensando na palavra, né, Anderson, que você trouxe em alemão. Só muito mais tarde que eu consegui entender que eu podia e estava autorizada a pensar com a psicanálise. Isso aconteceu tem alguns anos já, 2015, mais ou menos, já tem uns 10 anos, o lá. Eu estava na França, eu fiz um ano de estudos na França na época do meu doutorado, e depois o meu orientador francês ficou meu grande parceiro. Ele já é falecido, chama-se François Raymond Sauvagnat, uma enciclopédia ambulante que andava e falava, casado com uma magrebina, então era um francês bem tradicional e não tradicional ao mesmo tempo. A gente pensava muito bem juntos. E um dia eu estava apresentando o resultado de uma pesquisa que ele até tinha colaborado sobre adolescência e infração lá na França, num colóquio que a Universidade Rennes 2 organizou. E ele ficava dizendo assim: que teoria é essa? Professor, é a nossa pesquisa. Ele falava assim, mas eu não estou lembrado dessa teoria. Eu falava, professor, é a nossa pesquisa, é o resultado da nossa pesquisa. Ele falava assim, mas quem é o autor? E eu me senti tão constrangida, porque eu pensava, como que eu vou falar que fui eu que escrevi isso? Ele participou, ele sabia. Era um esquema do desligamento do crime. A gente fez uma teoria nova sobre o desligamento do crime em adolescentes, autores de ato infracional, dialogando com uma teoria sociológica americana, norte-americana. Ele não conseguia ver que eu podia ser autora. E eu não conseguia falar. E eu não sei o que que me incomodou mais, mas eu acho que foi eu não conseguir falar. E isso é o que a gente chama de uma condição subalterna. Uma condição subalterna é você não poder enunciar.
com a sua própria palavra e desde a sua própria posição, um ponto de verdade. E foi muito constrangedor. Eu só consegui falar com ele no final. Eu falei, professor, isso aqui é aquela. Abrir, moça. Ele falou, oh, Lula lá, foi você, André, por que você não falou? Então, eu entendi o que que era isso, porque eu não estudava o que eu estudo hoje, a gente estava começando a fazer esses estudos, a convite até da construção de um memorial na Martinica sobre a escravização, justamente, e ali eu entendi que tinha alguma coisa muito estranha. Eu já estava há uns 10 anos, 2007, já tinha quase 10 anos que eu ia e voltava da França, e eu nunca tinha me dado conta de que eu não me autorizava a pensar. É claro que isso é fruto de muito trabalho, que é na universidade, que é na análise, que acontece em muitos planos. Mas eu quis começar trazendo esse relato pessoal, porque quando a gente pensa a psicanálise, muitas vezes a gente pensa de uma maneira aprisionada, como se a gente só pudesse reproduzir os cânones sem pensar. E essa reprodução, ela está a serviço da clínica, ela não é soberana em si. A clínica é soberana o tempo todo. É porque algo na clínica disjunta, descompleta, interroga a teoria que a gente avança. Foi assim que o Freud descobriu a psicanálise. Melanie Klein avançou por causa disso, Ferenczi avançou por causa disso, Lacan. Então, assim, o avanço da psicanálise é tributário de um modo de poder pensar a clínica a partir da própria ferramenta psicanalítica. Como que o inconsciente funciona? O que está acontecendo aqui? E se a teoria não vai até lá, nós vamos precisar fazê-la ir. Então, é um compromisso ético, antes de tudo. Então, eu queria dizer, de saída, começando de trás para frente, Joel, que é sim da clínica para a teoria, mas não de qualquer maneira, porque a gente pode reproduzir uma lógica violenta querendo ser fiel aos princípios da psicanálise, como se não houvessem vírgulas, dois pontos, travessão, parênteses, aspas. A linguagem, ela não é construída com essas sentenças finais, né? A teoria não está pronta. E o modo como a psicanálise, com a reforma psiquiátrica brasileira, entrando na assistência social, lidando com as questões jurídicas, quando a gente foi para o serviço público, né, os psicanalistas aportaram no serviço público no Sul Global, no Brasil. Eu acho que aí não é no Sul Global inteiro, não é na América Latina, não é no continente africano. No Brasil, e aí eu reajo ao título, né, que vocês me convidaram a falar. Eu acho que sim, há uma originalidade no Brasil. Em 2023, eu trouxe 10 pensadores psicanalistas decoloniais da África do Sul, da Malásia, um que é da Índia, hoje mora nos Estados Unidos, México, de vários países. São pensadores que estão trabalhando, né, globalmente com essa discussão. E agora, recentemente, eu tenho acompanhado a Erica Berman e o Ian Parker em Manchester. E esse livrinho eu vou usar ele agora para Psicanálise e Revolução, para responder o Anderson. Reagir, né? Não é bem, é uma conversa, não é uma, né? É mais reagir. É, eles falaram isso. Tem algo que está acontecendo aqui no Brasil, Rudinesco já tinha falado isso também, que não acontece em nenhum outro espaço. Então, existe algo pelo que nós temos que nos responsabilizar. Eu tomo como tarefa histórica. É responsabilidade nossa. Aqui no Brasil, século XXI, geopoliticamente situado, se a gente está vendo algo que ainda não viram, a gente tem um compromisso histórico. E isso é ético, é a ética da clínica, de fazer avançar. E Uhum. aí a cripta, então, avançando, né, para isso que a Ana coloca, e que de certa forma o Joel também traz, essa coleçãozinha, né, que vocês já devem conhecer, que é Psicanálise e Decolonização, da N-1, eu trabalhei a ideia da cripta aqui. E aí, eu acho que eu tenho, peraí, eu acho que eu tenho essa imagem que eu acho que até na apresentação da semana passada, deixa eu ver se eu acho ela rapidamente. Eu não acho que é recalque. A cripta, eu tenho pensado, vou falando enquanto eu vou procurando aqui, tá? Mas eu tô atenta. A cripta, eu não acho que ela é da mesma ordem nem do recalque, nem da rejeição, nem do desmentido, nem da fora-inclusão, nem do desmentido.
eu acho que ela é uma outra forma de defesa. Por quê? Eu discuti a cripta nesse livrinho, Ubuntu, Psicanálise e Herança Colonial, onde estão essas pessoas que eu acabei de falar, que vieram ao Brasil, né? A gente passou 2 anos apresentando o que que a gente, um apresentando para o outro o que que a gente estava pesquisando, trabalhando. E a cripta eu apresento aqui. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Eu acho que a cripta, eu usei a carta 52. Eu posso compartilhar a tela, Anderson? Eu uso a carta 52 para explicar o quê? Eu entendo que existe, primeiro, a pulsão, né? Há um corpo que goza, há um corpo pulsional. Esse corpo é o prazer do texto da negativa. Eu trabalhei hoje com vocês pela via da negativa freudiana. Corpo pulsional ganha uma impressão. O que que são as impressões psíquicas? São as primeiras marcas de satisfação. Mamá, 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 mamá. Esse eu prazer, ele vai fixando. O Freud vai dizer que é como a, aquele joguinho do bloco mágico. Você vai marcando as vias de prazer de tal forma que mesmo que você queira passar por outro lugar depois, você não consegue, porque a marca impressa rasgou o corpo, encontrou uma via de prazer. Eu entendo que essa primeira marca é exatamente aquilo que, pela via da linguagem, não traduz, mas representa. Eu penso em termos da Beyerung, da negativa do Freud, uma primeira afirmação. Essa afirmação vai ser apagada e ordenada. Obrigada. Ah, não, não tem problema, eu estou explicando, eu mostro por aqui. Quer ver? Olha, eu vou colocar minha tela. Você consegue colocar minha tela destacada? Eu consigo destacar para vocês? Acho que tem que ser tu que tem que destacar, Andréia. Eu mesma, tá. É, é Tá muito só a minha bom. tela tá maior? Eu acho que cada um pode colocar ali no visualizar, aí Isso. daí Tá. coloca orador, que aí quando a André falar, a gente consegue enxergar. Eu acho que essa primeira forma de experiência é a percepção. Vocês lembram que percepção exclui consciência. Aqui eu tenho nível pulsional, um corpo que goza, um corpo prazer. No WZ, eu tenho o primeiro registro, que eu estou chamando de impressão, que eu entendo que aqui a gente ainda não tem palavra falada, a gente tem sons da, ou gritar, né, ou chorar, que vai ser satisfeito e vai associando-se ao prazer. Esse traço, primeiro, Beyerling, quando é apagado, né, a Ferneyung vai negá-lo, vai produzir uma primeira escrita inconsciente. Aqui na Ubewusstsein, né, que a gente já tem o inconsciente, a gente tem os primeiros traços, a partir do traço unário, que vão produzir a possibilidade de inscrição do sujeito. O recalque, para mim, Ana, está aqui, né? Quando eu faço esse recalque primeiro, recalque primevo, eu fundo a condição de possibilidade do inconsciente e da pré-consciência consciência. Eu acho que o recalque está aqui. O que eu estou falando da cripta é uma língua externa que engloba essa experiência perceptiva, deformando ela. Então, se o recalque estaria aqui, já num certo nível de escrita ou de linguagem, né, que é sobre o WZ, produzindo o efeito inconsciente, é porque há um traço aqui, né, entre WZ e o B, que eu passo a ter o inconsciente e a condição do sistema pré-consciente e consciente existir. Eu acho que a cripta, ela pega a coisa viva, quase como se a gente tivesse uma experiência pulsional. Pensa na pulsão de morte, englobada nesses significantes mestres da cultura. Eu chamo a insígnia, eu escrevo a insígnia como S1 em todas as relações possíveis com o objeto A, que é uma tema da fantasia em Lacan, mas a fantasia ela é individual e ela é para cada um de nós de um jeito diferente. Já quando você põe os significantes mestres da cultura englobando os modos de gozo, eu posso ser uma pessoa branca e estar diante de um adolescente negro e nós dois, eu tenho medo dele porque eu acho que ele vai me assaltar,
E ele vê que eu tenho medo dele porque ele está vendo que eu estou vendo uma pessoa negra e estou suspeitando que porque ele é negro e pobre ele pode me assaltar. A gente participa de modos distintos, sempre, obviamente, dessa codificação que a cultura faz sobre a distribuição dos modos de gozo. Então, eu acho que a defesa, ela acontece, a ideia da cripta, ela é diferente do recalque, porque ela engloba uma dimensão pulsional, é muito intensa, inclusive, quando a gente consegue fissurar a cripta, o efeito é muito forte. Nessa experiência do Quilombo, foi quando a sobrinha adoecida falou: o problema aqui é que ninguém fala o que tem que ser falado. Todo mundo acha que eu vou matar a minha avó, igual a minha mãe matou a avó dela, porque a gente é rebelde. Rebelde era o significante da mãe, com o qual ela se identificava imaginariamente, e a mãe usava droga e ela também, e todo mundo achava que a matriarca tinha falecido de desgosto com a mãe dela. E a atual matriarca está doente, já faleceu, estava muito gravemente doente naquela época, e todo mundo achava que o comportamento dela ia matar. Então havia uma reprodução de uma dimensão individual, ela com a mãe dela, coletiva, das duas serem o problema do quilombo, mas havia também uma dimensão estrutural. Elas eram aquelas que não funcionavam dentro de um código subalternizado. Elas não aceitavam essa subalternização. Mas o jeito delas falarem as duas tinham uso abusivo de drogas pesadas, assim, um pouco de álcool, mas principalmente drogas mais pesadas. Então era o jeito delas marcarem isso. Quando ela traz isso nessa conversação psicanalítica, é um horror, elas quase se arrancam, elas quase se atracam. Foi um encontro muito denso, muito denso. E aí, esse significante da esquizofrenia, do diagnóstico, do uso de álcool e outras drogas, que estava, de certa forma, S1, tampando essa dimensão das identificações imaginária, simbólica, mas também do real, dessa transmissão intergeracional, fissura. Então elas começam a chorar, uma quer atacar a outra. A gente tem que falar, gente, calma, vamos sentar longe primeiro, vamos tentar falar do que está acontecendo aqui. E foi uma sessão, uma conversação psicanalítica muito longa. Mas eu tenho experiência no meu consultório também, já são 15h03, eu vou passar para a conclusão, de um sujeito que eu falei recentemente dele, acho que foi nessa semana passada, retrasada, que ele é filho de uma empregada doméstica, um homem negro, homossexual, artista, que tinha um sentimento de desvalor, que aparecia num sintoma compulsivo com o sexo, que resta até hoje. Aplicativo sexo, aplicativo sexo, aplicativo sexo. E no dia em que ele fala dessa enunciação, né? Eu era um bebê, minha mãe me levou para o trabalho, e quando chegou lá, ela não tinha comida lá em casa. Ela pediu para a patroa para dar comida para mim. E a patroa falou: não, não precisa dar água. Se precisar, põe um pouquinho de açúcar. Ele não precisa de comida. Ou seja, ele não tem valor. Aí eu falei, uma criança sem valor? Você não tem valor? E aí ele junta a estrutura de classe, a estrutura colonial da racialização nessa uma família negra, com a posição dele atual, é diferente de eu dizer, sua mãe disse isso, porque não foi a mãe que disse. A patroa é que fala, esse aí não vale, esse corpo pode morrer, tá qualquer coisa. Que se dane, né? A gente pode traduzir assim. E ele tem um período longo de impotência sexual. Então, o efeito é muito. A pulsão de. Essa dimensão da cripta na fissura, ela produz efeitos muito intensos. E eu acho que não é da ordem do recalque. E eu acho que é esse o passo para concluir, então, Anderson, que é justamente isso que você fala, desmontar essa dimensão histórica. O inconsciente não está nem fora do mundo, nem dentro da gente, né? Ele é esse efeito do que não pode ser escrito de forma nenhuma. E a história tem uma responsabilidade aí, né? A transmissão da família é importante, os lugares designados, tudo isso, mas o lugar da história determina o que não pode ser escrito. Como que a gente não vai considerar isso? Nenhum de nós está com o corpo fora da história. E aí eu aprendi isso lendo Psicanálise e Revolução do Ian Parker, né, que está me recebendo agora lá em Manchester, e que encontro com vocês muita ressonância. E eu queria que o Anderson escrevesse isso que ele falou para mim, para eu poder publicar depois a partir da nossa conversa, porque foi maravilhosa a síntese que você fez. Obrigada, gente.
Bom, muito bom, Andréia. Bom, considerando o tempo, gente, talvez de repente mais uma questão, podemos combinar assim, até e a Helena Vicente levantou ali a mãozinha, então a gente passa para a Helena fazer a questão, enfim, o diálogo com o André e com a gente, e depois a gente encerra por conta do tempo. Pode ser, pessoal? Ótimo. Helena, contigo. Boa tarde, gente. Bom, ai, que alegria, professora, te reencontrar aqui em Santa Encontrar. Catarina. Também agradecer aí aos colegas do Travessia, os colegas da Federal de Santa Catarina. Eu tô como psicóloga fiscal aqui no Conselho Regional de Santa Catarina, prof, a gente comecei esse ano. E, bom, muito gostoso de te escutar, e hoje eu me dei conta de algo que me captura muito quando você fala, nesses anos te acompanhando, que tem algo de ser rasgada pela palavra quando você fala. E você também me transportou para Minas, e esse seu sotaque delicioso, né? Você rasgando a garganta. Então, acho que você joga bem aí com isso. E a minha pergunta, levando em consideração esse momento que o Tamiail está aqui, está lançando o livro, né, da psicanálise indisciplinada, eu acho que é assim. Ó, já tá, ele estava aí no Psilax essa semana, né? Eu vi. É, eu queria pensar com você e também entender como é que você tem pensado, porque é, eu acho que é algo muito presente no campo, tem sido uma estratégia no campo psicanalítico, a utilização de uma certa estratégia de ataque a esse tipo de pensamento que você está trazendo aqui hoje, que é do identitarismo. E é muito chocante porque você trouxe uma passagem muito preciosa, né, do trabalho tão implicado que vocês têm aí em Minas Gerais, que me parece que tem que ver com uma certa restituição identitária, uma certa restituição política, né, quando essas pessoas podem transformar, podem metabolizar o favelado a quilombola. Então, como é que você tem pensado aí essas críticas e epistemologicamente, né, como é que você tem negociado com esse trabalho que tem que ver com uma certa restituição narcísica, identitária, né, uma certa, acho que esses são os termos mesmo, numa teoria que eu não sei se a gente poderia chamar anti-identitária, né, mas que é uma teoria que prega por uma certa dieta do narcisismo, prega por uma certa crítica à identidade. Primeiro, ainda não li, mas já indico, porque tenho ouvido falar muito bem do livro do Douglas Barros, O que é o Identitarismo. Ainda não li, tá? Porque eu estou agora focada no pós-doc, eu só leio as coisas para o pós-doc. Então, tá tudo aqui, né, acumulando dos lados aqui, mas vou chegar lá. Como que eu tenho feito? Eu acho que na fala de quase todos vocês, quatro, apareceu isso, né? Isso não é psicanálise. Eu também já ouvi isso. Por isso, eu vou responder como eu tenho reagido nesse campo de disputas narrativas. Primeiro, sendo rigorosamente freudiana, lacaniana, e além ou a quem, eu diria até que a quem, né? Então, não falo sem um conceito forte na mão, porque é uma arma que desarma o seu interlocutor, que acredita que você faz uma coisa muito legal. Aqui em Belo Horizonte, a pessoa fala, ai, a Andréia faz umas coisas tão legais. Ah, é muito. Isso é a Andréia, isso é com a Andréia, isso é com a Andréia. Então, tem algo de uma desvalorização, por isso eu abri a fala, tendo muito cuidado em dizer assim, é, se a gente falar é uma psicanálise brasileira, a gente corre o risco de dar chance para exotizarem o que a gente faz. A Europa não escuta a América do Sul e o Brasil como a gente escuta a Europa. Então, quando a gente chega lá com isso, eles acham muito legal umas coisas que eles estão fazendo lá. Ah, eles estão fazendo umas coisas legais, assim, tem um particular exótico no Brasil muito legal, que é uma maneira de você reproduzir o universal do saber dentro da psicanálise. Isso não é psicanálise, isso é estratégia política, né? Eu estou falando de uma disputa narrativa no campo político
das ideias do campo da psicanálise. Isto não é psicanálise. Então, a primeira coisa eu acho que é a gente mostrar que é psicanálise. Ponto. Aconteceu aqui, por isso eu tenho trazido também, além de conceitos clássicos e os seus avanços, casos clínicos que não são só exóticos, porque eu tenho uma prática muito de periferia, mas eu tenho trazido sempre também minha prática clínica do consultório privado. Então, e pessoas negras, mas brancas, porque elas fazem exatamente a mesma construção identitária. Agora, sobre o plano, então, acho que a gente tem estratégias de retórica clínica, discussões epistemológicas, como um pedacinho da que eu trouxe para vocês hoje. Hoje eu trouxe uma discussão conceitual primeiro, e depois eu fui para uma discussão epistemológica, mudar o olhar, e depois eu fechei com a clínica, né? Minha estratégia foi essa. Outro ponto que eu acho que é central, mas aí é quando a gente vai discutir, é colocar em questão o reducionismo. Porque quando você entende que, ao falar é identitarismo, portanto, é imaginário, é uma forma fácil de você denegar, ou seja, negar novamente a falta de lugar do sujeito subalternizado, que não tem, né, que não assume o lugar de fala porque não lhe deixam. Não necessariamente, não é ele que não assume, né, mas porque não lhe deixam. Então, eu acho que tem um ponto que é de saída, Helena, chamar teu interlocutor para um pensamento complexo. De fato, colega, dizer que isso é imaginário, né, igual você está falando, é muito pouco. A gente aqui é capaz de mais. Então vamos complexificar. Qual a dimensão simbólica da estrutura discursiva que sustenta um gozo sádico com o corpo subalternizado? Então vamos colocar o real do gozo, vamos colocar a dimensão simbólica, vamos colocar os efeitos reais e também, claro, imaginários. Ninguém está livre de nenhum dos três. Então eu acho que complexificar, eu diria rapidamente, ao menos nos três registros, há uma dimensão imaginária, sim, bem lembrado, mas está pouco, está pobre, tá fácil e beira a irresponsabilidade psicanalítica. Eu acho que a gente tem que lembrar aos colegas que a gente tem um compromisso, e esse compromisso é de escutar radicalmente a experiência de cada sujeito, com o corpo que ele tem, com a cor que ele tem, com a posição social que ele tem, e que o nosso corpo pode ser um obstáculo, mesmo que a gente não deseje, porque ele é branco, ou porque ele é rico, ou porque ele está na zona sul e não vai na zona norte. Então, eu acho que convidar a complexidade seria o último ponto, que eu acho que é o mais central. E aí a gente vem de volta com a teoria, né? Eu tenho trabalhado muito com a dimensão real, simbólica e imaginária, mas estou doida para ver os argumentos do Douglas Barros, para entender como é que ele está fazendo. E tem um outro livrinho que chama As Armadilhas da Identidade, eu acho que ele é indiano na origem, que discute o Combahee River, sabe aquele grupo feminista norte-americano? É muito bom, chama Armadilhas da Identidade. Esse eu li, mas não é psicanalítico. Então, fica aí a dica. Mas eu penso, ao menos, em todas essas estratégias. Quando eu sou colocada na parede, com delicadeza ou não, eu prefiro a delicadeza na resposta, mas o compromisso ético e a complexidade, né, no raciocínio. É uma Muito bom, André. Bom, considerando o tempo, né, que infelizmente a gente sempre luta contra ele de algum modo, nesses momentos em que a gente amplia o debate, primeiro, agradecer a tua disposição de estar aqui com a gente, André, teu tempo, enfim, compartilhar esse teu estudo e sobretudo, a aposta que tu estás fazendo agora. Eu acho que quando a gente lida em psicanálise, em pesquisa, a gente transforma a hipótese numa aposta, né? Eu acho mais interessante, sobretudo por conta desses atravessamentos e de tudo isso que a cultura e essas discussões. Quando tu falavas do exótico, eu passei por uma situação aqui em Viena muito interessante e isso foi, levei até para minha análise, enfim, porque sempre diziam para mim, teu nome é exótico, né? E sobretudo dentro desse círculo É de isso. psicanalistas aqui em Viena, né? Sobretudo ali dentro do próprio museu, assim, quando eu me apresentava, nossa, como teu nome é exótico. Isso me incomodava porque sempre vinha após uma fala, após uma manifestação, após né? E eu tenho participado de muitos debates aqui no museu, sobretudo por conta da pesquisa e dos momentos em que eu falo dessa discussão que a gente vem fazendo no Brasil
E aí, obviamente, talvez por uma certa vergonha, eu acredito, né, vamos colocar esse objeto, né, na Nebenzatz, né, que é nessa oração subordinada, numa outra figura. Então, eu achei muito interessante, me trouxe isso, uma experiência aqui bastante difícil de entender em algumas instâncias. Então, te agradeço também por isso, né? Obviamente, por tudo aquilo que tu trouxeste para a gente de discussão. Aqui, uma coisa que a gente tem feito muito aqui, André, é fazer o agradecimento em forma de poema, porque como a gente não está presencialmente, não tem como trazer né, a gente dá uma flor, um chocolate, enfim, a gente sempre oferece aqui um poema e antes de eu passar a palavra para Ana também, queria te oferecer esse poema que é da Maria Carolina de Jesus, né, uma poetisa negra que tem um lugar muito importante dentro, enfim, dentro da literatura brasileira, de resistência, enfim, e dialogando com algumas questões sociais bastante interessantes a partir da própria produção dela, né? E tem um poema dela que é muito interessante, que eu acho que dialoga um pouco com isso, e queria te oferecer ele aqui hoje em agradecimento ao teu tempo, à tua escuta, à tua elaboração, enfim, a tua presença aqui com a gente nesse seminário. O nome do poema é Sonhei, Carolina Maria de Jesus, da obra Antologia Pessoal de 1996. Sonhei que estava morta, vi um corpo no caixão. Em vez de flores, eram livros que estavam em minhas mãos. Sonhei que estava estendida no cimo de uma mesa. Vi o meu corpo sem vida entre quatro velas acesas. Ao lado, o padre rezava, comoveu-me a sua oração. Ao bom Deus ele implorava para me dar a salvação. Carolina Maria de Jesus. Sonhei. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado também. Obrigado também, André. Coisa linda isso. Vou adotar. Amei. Que presente. Ana, Agradecer, Andréa, né, por essa fala tão bonita, tão comovente, assim, que nos instiga, né, a muitas leituras, a ampliar os nossos horizontes e as nossas interlocuções, né? Muito bom te ter aqui conosco hoje. Obrigada. bom, Obrigada. Gente, quando toca o corpo é muito bom, né? Quando a gente tem lembranças e afetos. Obrigada pelo poema, pela poesia. Até a próxima, né? Espero que não demore muito. com Obrigada. certeza, com certeza. Bom, gente. Agradeço a presença de todos, né? Nosso próximo encontro é agora em maio, no dia 9 com o Claudemir. E lembrando que no dia 8 quem faz parte do grupo de estudos das atas, né? A gente está com um grupo de estudos sobre as atas da Sociedade Psicanalítica, um grupo bilíngue. Fica o convite também, André, se em algum momento quiseres estar no dos encontros. A gente já teve o primeiro encontro, onde a gente estudou a ata sobre a psicologia marxista, que é uma das discussões já lá na Sociedade Psicanalítica de Viena, o Freud discutindo o marxismo lá. Foi bem interessante, a gente tem o encontro gravado no nosso Eu quero canal. A gente tem um encontro falar. gravado no Me manda nosso o canal link. do Lapsi. Mando sim, mando sim. Obrigada. E uma das coisas que eu tenho trabalhado aqui também é a tradução dessas atas do alemão para o português. E o próximo encontro, que vai ser no dia 8, o nosso próximo encontro que é no dia 9, das atas é no dia 8. Nós vamos trabalhar a ata sobre psicanálise e epistemologia. Acho bem interessante tu teres... Já está traduzida já a ata. Eu devo estar mandando essa semana para o pessoal e posso também mandar para ti. Também fica aí, né? Inclui no grupo, se eu tiver, eu tenho uma banca, não sei que horário que vai ser, mas me inclui no grupo, que aí quando eu puder, eu assisto depois, eu quero muito. Claro, sim, a Vou gente tem adorar gravado os acompanhar e dialogar. encontros. Claro, a gente tem gravado os encontros, a gente está fazendo lá um compêndio bem bacana no canal do Lapsip. Então fica o Obrigada. convite aí para esses próximos dois momentos, no dia 8 e no dia 9 de maio, o encontro do Grupo das Atas na quinta-feira à noite, e na sexta-feira o nosso próximo encontro aqui, que é com o Claudemir. E também foi mandado um e-mail, enfim, rapidamente, a respeito do encontro aqui em Viena no dia 25, né, uma sistematização de uma programação aqui, sobretudo para os colegas que pedem liberação nas instituições. Né, nós vamos ter um encontro aqui em Viena no dia 25, 26 e 27, aqui no museu, com toda uma De atividade de junho, incursão de julho, isso, de julho. julho, ó, Isso, se tu tiveres aqui pela Europa, André, vou também botar.
Vou estar Sinta-se. chegando no Brasil, vou estar voltando. Que pena, pena. Mas se vires aqui para o próximo Viena, e dá um toque, vai ser muito legal Sim, te receber aqui em algum momento aqui no museu, enfim, né? combinado. Então a gente vai ter esses encontros, esses 3 dias, com uma programação, é gratuito também. Fizemos uma sistematização das atividades para os colegas que pedem liberação nas instituições, enfim. Então a ideia é até 20 pessoas aí para a gente poder realizar o encontro. A gente já tem 6 pessoas inscritas, né? Então a divulgação ainda acontece, então quem puder também vir aqui vai ser muito bem-vindo. A gente está com uma programação bem bacana aí do dia 25 ao dia 27 de julho aqui em Viena. Tá bom, pessoal? Parabéns pela iniciativa, vocês dois. Obrigada, gente. Prazer. Valeu, Obrigada. André. Até. Até Tchau, mais, tchau, gente. Tchau, gente. tchau. Até. Bom final de semana. Tchau.